O título da devocional de hoje é A Incredulidade da Cobiça. Quero continuar a falar dentro do mesmo contexto que temos considerado nos 2 ou 3 encontros passados, a respeito do novo modo de pensar, da nova vida pensante que deve caracterizar a conduta de alguém que professa ser um seguidor de Jesus, com base no ensino das Escrituras, que nos convoca a substituirmos a nossa antiga maneira de pensar, própria da nossa natureza humana, pela nova maneira de pensar da vida espiritual que Deus fez brotar em nós, a partir do momento em que recebemos o perdão dos nossos pecados. E assim fomos feitos filhos de Deus. Fomos adotados para a família de Deus, mediante o sacrifício redentor de Jesus em nosso lugar. O que eu venho procurando ressaltar é que a nossa vida cristã deve se caracterizar por uma nova maneira de pensar, pela nova percepção de significado e de propósito da nossa vida terrena, consequente de termos sido espiritualmente, sobrenaturalmente, colocados em Cristo, conforme as palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, é com base nesse fato que, um pouco mais adiante, na sua carta, Paulo apresentou a exortação para a nova vida pensante, para o nosso novo modo de pensar. De fato, vocês ouviram falar de Cristo e foram ensinados de acordo com a verdade que está nele. Quanto à sua antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a despir-se da velha natureza, isto é, abandonar o velho modo de pensar, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se da nova natureza, criada para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. E agora, antes de prosseguirmos um pouco mais, eu quero fazer uma rápida observação para me certificar de que estamos conscientes da razão que a palavra de Deus apresenta, pela qual a nossa mentalidade humanista, o nosso velho modo de pensar, precisa ser substituído pelo novo modo de pensar da vida espiritual que Deus fez brotar em nós quando Ele nos adotou como filhos, nos tornando co-herdeiros com Cristo. Ouça a maneira como o apóstolo Paulo ensinou sobre isso, contrastando a vida na carne, isto é, conforme a nossa natureza humana, carnal, e a vida no Espírito, isto é, a nova vida espiritual que Deus fez brotar em nós. Romanos capítulo 8. Quem vive de acordo com a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem mesmo é capaz de se submeter. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, a mentalidade humana é naturalmente hostil a Deus. Ela tem antipatia por Deus e, consequentemente, é desagradável a Deus. Em outras palavras, a não ser que o Espírito Santo de Deus haja sobrenaturalmente em nós, na nossa mente, no nosso coração, é impossível acontecer uma mudança no nosso modo de pensar. É impossível que o nosso caráter esteja sendo transformado. É única e exclusivamente devido ao fato extraordinário da presença do Espírito Santo em nós que deve motivar e encorajar a nossa obediência e submissão às normas e preceitos ensinados nas Escrituras. Como o apóstolo Paulo afirmou na sua carta aos Filipenses, estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas então temos considerado a respeito da ameaça sempre presente da atitude de incredulidade sob a qual nós vivemos, por ela ser uma característica inata da nossa natureza humana, que nos impulsiona a vivermos independentes de Deus. Observamos 2 textos bíblicos que se referem a essa inclinação congênita. Na oração de confissão do rei Davi, em que ele atribuiu o seu pecado ao fato dele ter nascido em pecado. E também o texto em que o apóstolo Paulo afirma que todos nós somos
por natureza, merecedores da justa ira de Deus. E Paulo também usa a terminologia: o pecado habita em mim. Portanto, não é por acaso que a constante batalha da nossa vida cristã é essencialmente contra a incredulidade, contra a tendência de desconfiança no caráter de Deus, desconfiança na sabedoria de Deus e suas promessas. Por isso somos exortados a lutar continuamente, apegados firmemente à esperança da vida eterna. Lute continuamente o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado. É o que Paulo disse a Timóteo. Esse bom combate da fé é uma referência à batalha contra a incredulidade, querendo dizer com isso que a vida cristã é um chamado para que estejamos cada vez mais nos desprendendo do antigo modo de viver da nossa natureza humana, por ser um modo de viver incrédulo, alheio, que menospreza os preceitos de Deus. Agora, o que eu tenho descoberto, por experiência própria, é que a incredulidade possui maneiras camufladas de se manifestar na nossa vida. E uma dessas camuflagens é o sentimento de cobiça, a atitude da cobiça, que no fundo revela o nosso grau de insatisfação e, quem sabe, até mesmo de desgosto com a provisão de Deus para a nossa vida. A cobiça é uma evidência de desconfiança no cuidado de Deus. De acordo com o dicionário, cobiça é um desejo impetuoso, forte, ávido, é uma ambição desmedida. Isso fica subentendido claramente quando lemos o parágrafo inteiro em que Paulo exortou Timóteo a lutar o combate da fé. Vamos ler. A piedade, isso é, a vida de devoção a Deus, acompanhada de contentamento, é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro, o amor às riquezas e recursos humanos, é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto o desejarem, foram seduzidos e afligiram a si mesmos com muitos sentimentos. Todavia você, Timóteo, que é propriedade de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado. Traduzindo em miúdos, a atitude confiante de contentamento com a provisão de Deus para as nossas necessidades é muito mais compensadora do que passarmos a vida desejando sempre ter mais do que já temos. É nesse sentido que a luta contra a cobiça é uma luta contra a incredulidade nas promessas de Deus. Dentre os diversos problemas com que Timóteo estava querendo tratar na igreja de Éfeso, aparentemente havia algumas pessoas arrogantes e sem entendimento, querendo se aproveitar da comunhão com as demais pessoas da igreja para obter lucros pessoais. Então Paulo escreveu, elas pensam que a vida de piedade é apenas uma forma de enriquecimento, de ficarem mais ricos, né? E logo em seguida, Paulo contra-argumenta dizendo que a vida de devoção a Deus com contentamento é grande fonte de lucro. Esta é uma boa dica de que, no modo de pensar de Paulo, a cobiça é uma expressão de descontentamento com a provisão de Deus. Aliás, na carta aos Colossenses, ele considerou a cobiça como sendo idolatria. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça que é idolatria. Cobiça é idolatria porque revela que o contentamento que o coração deveria encontrar em Deus está sendo procurado em outras coisas. Ou seja, a cobiça é produto de um coração dividido entre dois deuses, entre dois senhores. Um dos objetivos principais de Paulo neste trecho do capítulo 6 que acabamos de ler foi claramente o de persuadir Timóteo a respeito do perigo da cobiça e de qual deveria ser a sua atitude diante dela, apresentando algumas razões pelas quais a cobiça deveria ser combatida,
concluindo com a prescrição para o combate. Ele diz, fuja dessas coisas, né? Não tanto em termos geográficos, mas em termos de concentrar esforços intencionalmente na busca e cultivo de virtudes cristãs. E no final, Paulo resume a vida cristã em termos de um combate, dando a entender que a cobiça é definitivamente um dos inimigos a serem combatidos na batalha que ele acaba chamando de o bom combate da fé. Mas então vamos observar algumas advertências contra a cobiça que estão ressaltadas neste trecho, mas duas delas que estão em trechos complementares das Escrituras. Primeiramente, a cobiça nunca poderá satisfazer os nossos anseios. A cobiça nunca poderá satisfazer os nossos anseios. Há muitos séculos, o escritor do livro de Eclesiastes já havia alertado sobre isso. Capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com os seus rendimentos. Sempre vai precisar de mais. Ou seja, os recursos humanos nunca poderão satisfazer os anseios do nosso coração. O Senhor Jesus reafirmou essa verdade da seguinte forma: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de cobiça. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ela possui. Isso quer dizer que a vida verdadeira não está no que nós temos, mas sim em quem nós somos. O que mais importa na vida é o nosso ser interior e não o que está do lado de fora. A cobiça é algo que nunca poderá nos satisfazer e servirá apenas para intensificar o nosso anseio inapropriado por satisfação e contentamento. Uma segunda advertência é que a cobiça sufoca a vida espiritual. Lembra da parábola do semeador que Jesus contou aos seus discípulos? Quando ele fez a explicação da parábola, o que foi que ele disse que os espinhos representavam? Lembra? Marcos capítulo 4. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Esta é uma batalha que acontece todas as vezes em que a palavra de Deus é ensinada, em que estamos diante da palavra de Deus, como nesse exato momento. Uma semente está sendo lançada no solo do seu coração. E dependendo do tipo de anseio que você tem, essa semente irá germinar ou não. Para quem ouve com a intenção e propósito de ouvir a palavra de Deus, essa semente vai germinar e frutificar. Mas para quem está com o coração cheio de espinhos, cheio de outras preocupações e anseios, essa semente vai ser sufocada e não produzirá fruto algum. A advertência número 3, que está aqui no texto de Timóteo, é que a cobiça é uma porta aberta para práticas e hábitos pecaminosos. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto o desejarem, foram seduzidos e se atormentaram com muitos sofrimentos. A terminologia original em grego, que foi traduzida aqui como portanto desejarem, diz literalmente, portanto se esticarem foram seduzidos. Portanto, a cobiça é o solo fértil para a reprodução de vários tipos de tentação e hábitos pecaminosos que podem corromper, minar a nossa fé em Deus. Uma quarta advertência. A cobiça é irrelevante para o momento da nossa maior necessidade. Eu estou me referindo aqui à hora da nossa morte. Verso 7 diz: não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Na hora em que mais precisamos de contentamento, de segurança, de esperança, a cobiça simplesmente ela vai desaparecer, evapora. Se eu sofrer um ataque cardíaco fulminante agora e morrer, não há coisa alguma que as coisas que eu possuo, que não é grande coisa, não há nada que elas possam fazer por mim, absolutamente nada. E quanto maior for a quantidade de posses que uma pessoa tem, maior será a frustração diante da total incapacidade e impossibilidade dessas posses fazerem alguma diferença para evitar a sua morte.
Paulo estava alertando Timóteo e nós hoje que não vale a pena permitir que a cobiça roube o contentamento que a fé nas promessas de Deus garante nos dar. A quinta advertência e última aí do texto. A cobiça corrói a alma humana. O versículo 9 diz: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Com base no que Paulo afirma nos versos seguintes, eu entendo que ruína e destruição não significa apenas um fiasco financeiro ou negócios indo à falência ou coisa parecida, mas deve ser uma referência à vida eterna longe da presença de Deus. Versos 11 e 12. Todavia você, Timóteo, que é propriedade de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual você foi chamado. Isto é, o modo de se tomar posse da vida eterna é combatendo o combate da fé, é lutando contra a incredulidade. E o oposto de tomar posse da vida eterna é a perdição e destruição eterna. Paulo fez questão de ressaltar detalhadamente a seriedade e o tamanho do estrago que o cultivo da cobiça pode produzir na vida de uma pessoa, demonstrando que a cobiça é como um beco sem saída. É uma cilada com consequências amargas e nocivas. E a advertência para nós hoje é a mesma feita a Timóteo, é fugir. Fugir de qualquer situação, pensamento ou propaganda que venha interferir com a nossa devoção e contentamento com Deus. Quando você estiver lendo uma revista, assistindo um filme, um programa de televisão que impulsiona você a cobiçar uma mulher que não é sua, fuja. Quando o carro ou aquela SUV nova que o seu vizinho acabou de comprar estimular a sua habilidade de cobiçar, fuja. Fuja. E a pergunta é fugir para onde, né? Devemos correr para o arsenal da fé contido na palavra de Deus. Como, por exemplo, o Salmo 119, a oração de Davi. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Eu espero que nós estejamos cultivando a confiança segura de que devoção a Deus com contentamento é a única fonte que verdadeiramente é capaz de satisfazer todos os anseios do nosso coração.